Oi galera, tudo bom com vocês? Sou eu, o professor Carlos, e hoje eu vou ensinar vocês a fazer duas receitas bem tranquilas. São sonho, que é também conhecido como bola de Berlim, lá na Europa. Quando veio para o Brasil virou sonho, ok? É uma massa doce em que ela é frita e recheada com creme de confeiteiro. A outra receita são os donuts, são as rosquinhas americanas, que a gente vê comumente no seriado Os Simpsons, em que o Homer ele ama consumir, e também alguns filmes, uns filmes de comédia dos Estados Unidos. A gente vê aquelas rosquinhas com aquele creme rosa por cima, ok? Para fazer eles é muito fácil. Primeiro a gente vai trabalhar com a massa doce, aquela massa que eu já ensinei em um vídeo anterior a vocês. Depois da primeira fermentação, a gente modela ela do jeitinho que eu vou explicar no vídeo, ok? Vamos comigo? Nossa receita, começando a fazer pelo creme de confeiteiro. Enquanto isso, a massa do pão doce, que vocês aprenderam na outra receita, ela já está fermentando, está na primeira fermentação já. Enquanto isso, vamos fazer o nosso creme de confeiteiro. Vou colocar na panela aqui dentro o leite todo da receita, metade do açúcar, está descrito que é para dividir ele em duas partes, e vou reservar ele. Daqui a pouco eu vou levar ele para ferver. Vou colocar aqui dentro da vasilha a outra parte do açúcar. Vou colocar os dois ovos. Eu utilizo o ovo inteiro para fazer a receita do creme de confeiteiro, mas pode utilizar também apenas as gemas. Isso é um artifício que eu usei para pelo menos economizar no quesito na hora da fabricação do creme de confeiteiro. Agora eu vou pegar essa gema, esse ovo inteiro, eu vou pegar o seu e vou bater. Vamos tirar os dois. Pode bater com fouet, igual você faz na mão, ou se vocês quiserem podem bater com a batedeira também, até formar um creme claro e branco. Formou esse creme claro, ficou claro desse jeito, ó. Ele espumou e ficou claro. Eu vou adicionar agora o amido de milho, e a farinha de trigo. Galera, a farinha de trigo e o amido de milho tem duas funções de espessar meu creme, só que cada um ele dá uma característica diferente à minha preparação. Fala aqui, a minha preparação. Primeiro que a farinha de trigo, ela vai ajudar ele a cozinhar, só que ele perde em questão de volume, porque ele demora um pouco mais para engrossar a preparação, só que ele não deixa o gosto residual de mingau. Já o amido de milho, ele dá o gosto residual de mingau, só que ele tem duas coisas também boas, benéficas no meu creme. Ele vai ajudar a dar brilho e ele ajuda também a espessar um pouco mais rápido. Então eu perco menos creme, uma quantidade menor de creme na hora de preparar. Então, o que eu gosto de sempre fazer? Metade, metade. Metade farinha de trigo e metade amido de milho. E aí eu tenho um creme que ele vai ter as duas qualidades. Um meio termo entre eles. Não vai ter tanto gosto assim de mingau. E vai ter o brilho e as outras características do amido de milho. Reservei bem aqui. E agora eu vou pro fogo. Vou levar o leite com açúcar da outra preparação para ferver. O leite para ferver. Como vocês podem ver aí no vídeo, ele está começando a entrar em ebulição, começando a subir. Sempre tomem cuidado com o leite para ele não derramar e lubrificar o fogão de vocês todinho, porque, né, não é uma coisa legal de se acontecer e sujar a cozinha toda. Então a gente deixa ele levantar a fervura e aí a gente vai fazer o processo que é chamado de temperagem. Temperagem não tem nada a ver com tempero, mas sim a ver com temperatura. É a mesma coisa que a gente faz para realizar a temperada de chocolate. Transformar um chocolate nobre em um chocolate que ele fique duro em temperatura ambiente. Ó, eles começando a ferver, começando a subir. No momento, meu Deus do céu, vai virar, fazer bagunça, vai fazer bagunça. Só levantar a fervura, já desliga o leite. Agora vamos lá pra bancada. Galera, tá aqui o leite quente. E tá aqui a minha preparação. Que eu bati,
os ovos até ficar aquele creme branco com açúcar. E agora eu vou fazer o que é a temperagem. O que vai ser a temperagem? Eu vou igualar as temperaturas das duas preparações. Porque se eu pegar esse creme bem aqui e jogar dentro da panela aqui, o que vai acontecer com os ovos? Eles vão talhar. E eu não quero que isso aconteça. Então eu vou igualar as temperaturas. Eu vou pegar uma concha do líquido quente, vou misturar aqui dentro e vou mexer. Eu pego mais uma concha do líquido quente, coloco aqui dentro e mexo de novo. Pego outra concha de líquido quente, coloco aqui dentro e mexo mais uma vez. Isso eu vou estar estabilizando a temperatura, evitando assim com que a gema ela coagule de forma desigual. Eu quero que ela coagule e espesse a minha preparação, não que ela coagule e crie uma omelete no meio do leite quente. Mais um pouco. Mais umas 2 conchas. Pronto. Agora eu vou pegar. Já foi a maior parte do leite, a temperatura vocês já tá quente aqui já. Agora eu vou pegar essa preparação, vou verter na panela. E agora eu vou voltar com essa mistura pro fogo até dar o ponto na pi, que eu vou mostrar qual é a vocês. Bem, a preparação já veio pro fogo, fogo sempre médio, baixo, nunca no alto, senão eu vou acabar coagulando. Nunca a gente faz qualquer preparação com ovos, que nem essa, no fogo alto. Se nós realizarmos no fogo alto, o ovo, que a gente teve todo o trabalho para igualar as temperaturas, vai subir de temperatura muito bruscamente e vai acabar talhando. Eu não quero que isso aconteça na preparação. Eu quero que ela coagule de forma igual para o creme espessar. Então eu vou mexendo até ela começar a engrossar. Começou a soltar do fundo da panela, mexe mais rápido, porque de uma hora para outra a preparação começa a espessar. Bem, a preparação já começou a espessar, como vocês podem ver aqui. E agora eu vou começando a mexer mais rápido. E outra coisa é mexer sempre, a gente não para de mexer. Se a gente parar de mexer, ela vai acabar grudando no fundo da panela e não é isso que a gente quer. Então, continue mexendo. Galera, o ponto dele é isso daqui, ó. Eu enxerguei o fundo da panela, ó. Eu consegui abrir e ele já tá solto do fundo da panela. É o ponto que eu preciso do meu creme de confeiteiro, porque à medida que ele vai esfriando, ele também vai ficando mais firme. E para mim não ter um creme de confeiteiro muito firme, é isso que eu quero. Tá vendo? Eu abro ele, ele fecha lentamente, eu desligo a preparação e agora eu vou adicionar a manteiga. Bem, tirei meu creme da panela, viram que ó, já começou a ficar mais espesso. Agora eu vou adicionar a manteiga, ele quente ainda, que a manteiga já vai derretendo aqui com ele quente. Vou adicionar, tá? Vou adicionar a baunilha.
Eu gosto de utilizar a baunilha escura. É cerca de uma colher de chá de baunilha, vocês podem colocar. Misturo. E agora, professor, você fez um creme com um ovo inteiro e não vai ficar tão amarelinho. Aí que vem o pulo do gato, né? Eu pego anilina e vou adicionar bem aqui na minha preparação para deixar ela amarelinha. Não é aquele amarelo também bem forte. Vou deixar esse amarelo igual eu coloquei aqui, né? Um pouquinho de anilina. Deixar mais um pouco. E tá pronto o meu creme de confeiteiro, ó. Esse é o creme de confeiteiro. Minha versão. É a versão que eu utilizava para vender há uns 2 anos atrás. E agora eu vou passar essa preparação num prato ou uma vasilha, quando ela ainda está quente. Preparação. E eu vou colocar aqui em cima. E vou colocar um plástico filme em contato. Um papel plástico mesmo. Em contato. Isso evita com que o meu recheio ele crie aquela película. Aquela casca. Que em grande quantidade, se deixar se formar bastante, a gente acaba perdendo bastante recheio. Quando a gente pesa. Uma outra coisa, galera, é que o creme de confeiteiro ele pode ser congelado por até 2 meses. Sempre a gente fala isso. Depois de descongelar, deixa descongelar ele totalmente. Depois leva pro fogo, igual eu fiz, na panela. E vai mexendo ele até dar o ponto na P. Uma outra coisa do creme de confeiteiro é que ele pode se manter dentro da geladeira por até 3 dias. Então, quero fazer creme de confeiteiro para vender. Como que eu fazia? Eu já deixava todos os sonhos cortados, passados no açúcar. Que eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz isso. E deixava eles no local ventilado e o creme, cada creme dentro de uma manga de confeitar. O cliente pedia uma bandeja com 10 sonhos de creme. Eu ia lá, recheava rapidinho, já embalava e já entregava. Era algo que era feito de pronta entrega. Eu só finalizava eles e já mandava para o cliente já. Isso é uma coisa que pra gente é uma praticidade muito grande, porque imagina, você não sabe o quanto que vai vender de cada um. E isso me ajudou a saber qual que saía mais, qual que saía menos. Por exemplo, quando eu comecei eu tinha um sonho de morango, o sonho de maracujá, o sonho de creme de confeiteiro e doce de leite. Quando eu acabei de vender, quando eu encerrei minha empresa, né, quando eu comecei a trabalhar no restaurante e posteriormente na escola, só os 2 únicos sabores que eu tinha para vender, que saíam bastante, eram o de creme de confeiteiro e o de doce de leite. Podem rechear com goiabada, podem rechear com o que vocês quiserem. Lembrando que o recheio do sonho, ele sempre é leve, não é um recheio pesado como um brigadeiro, ele é mais leve. Por isso que a gente coloca quase sempre amido de milho nele, que o amido de milho vai dar essa leveza no creme. Vou levar para geladeira e vou pegar minha massa, que já dobrou de tamanho, para ensinar vocês a como modelar, bolear e proceder com ela. Bem, galera, a massa virou esse monstro, como vocês podem ver, que tem apenas 400 gramas de trigo, virou isso. Enquanto a gente estava minha ela cresceu bastante. Agora a gente vai polvilhar a bancada com um pouco de farinha de trigo. E a gente vai tirar o gás dessa massa. Com toda a delicadeza, eu vou tirar
ela daqui. Assim. Vou passar um pouco de farinha de trigo por cima e eu vou espalhar esse gás por toda a extensão da massa. Agora eu vou pesar essa massa. Uma coisa muito importante que vocês devem fazer sempre é pesar o quanto rendeu a receita que vocês estão preparando. Por exemplo, eu estou usando uma certa farinha de trigo. Ela está me rendendo um tanto de massa. Anota, isso é importante na hora de vocês realizar o cálculo do produto, de quanto deu o produto, de quanto rendeu o produto. E a massa daqui ela me rendeu 746 gramas de massa. Eu vou agora porcionar ela, vou dividir ela em duas, porque metade eu vou fazer sonho e metade eu vou fazer donut. Então 746 dividido por 2 vai dar 373. Lembra de sempre, quando a gente pega uma massa, a gente não sola ela de novo, a gente não pode rasgar. A gente apenas corta ela. Opa, show. Então aqui, e essa daqui é a minha outra. Essa daqui, com a massa do donut, eu vou trazer ela para o centro e vou deixar ela paradinha dentro do bowl onde eu estava trabalhando, aqui dentro mesmo. Vou deixar ela aqui dentro, paradinha, enquanto eu porciono essa outra massinha. Como essa massinha me rendeu 273 gramas, eu vou porcionar ela de 37 em 37, cortando os pedaços dela. Eu vou porcionar todinho 37 em 37. Bem, eu já dividi ela em 10, deu 10 porções, dividi por 10. E agora o que eu vou fazer? Eu vou limpar minha bancada, porque eu não posso ter trigo para bolear elas. Bem, eu já ensinei em outro vídeo como bolear, mas vou estar recapitulando como fazer esse processo de novo. Peguei minha massinha, eu abro a palma da minha mão, eu aperto e vou girando. Vou girando, minha mão vai começar a se tornar côncava, e aí eu continuo girando. E aí tá minha massinha boleada. Depois de boleada eu coloco ela no trigo. E eu vou seguindo sempre a mesma ordem, mesma coisa. Aperto, vou girando. Minha mão vai começando a se tornar côncava. E aí tá pronto minha massinha. A mesma coisa com todas as massas. Aperto, vou girando e ela vai começando a se tornar côncava. Ou vocês também podem fazer o seguinte: coloque a massa aqui, eu vou trazendo ela para o centro com os dedos. E aí, ó, eu finalizo girando ela aqui, ó. Fazer mais uma vez. Coloco ela aqui, giro e vou alisando ela aqui. Embaixo eu tô fazendo isso aqui, estou fechando ela. E vou fazendo isso com todas as minhas massas. Bem, a massa já está toda boleada. Eu untei com margarina no fundo de um tabuleiro e polvilhei trigo. E agora eu vou organizar minhas massinhas aqui dentro. Arrumei elas aqui, agora eu vou levar elas para fermentar até dobrar de volume. Bem, agora a gente vai para outra massa. A outra metade da massa a gente vai abrir com o rolo para prepararmos os nossos donuts.
A massinha tá aqui, vocês viram que ela já até deu uma crescida. Agora eu vou abrir. Chego em cima, venho com o meu rolo, do centro para as extremidades e vou passando levemente. Eu não preciso colocar força, é só eu ir passando ele por cima da minha massa. Agora eu vou girar a massa, passar aqui em cima dela, virar ela, esse pouco de trigo e de novo. Qual a espessura que eu preciso para produzir uma massa de donut? É cerca da espessura do meu dedo. Coloco o dedo do lado da massa, ele tem que estar igualado. Ainda está um pouquinho acima. Eu vou fazer a mesma coisa, certificar sempre que tem trigo no fundo da bancada. Giro ela e vou de novo. Pra cá, giro pra cá, giro pra cá, giro, giro, giro. Se deixar a massa muito fina, não vai dar para cortar e fazer os donuts bonitos. Bem, abrimos nossa massa, eu vou pegar cortadores, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Vou fazer do tamanho médio. Vem aqui com ele. Vou cortar. E tentar utilizar o máximo da massa. Dá uns dois. Acho que dá uns dois. Não, dá uns dois não. Não é pequenininho? Não. Tira aqui, assim. E aí, eu venho com algo para me cortar o centro da massa. O que eu tinha aqui, a única coisa que eu tinha era isso daqui, ó. Que é do tamanho que eu preciso para cortar o meio dele. Venho no centro aqui do meu donut e corto. Ó. Aí, saiu. Deixa uma coxa aqui. Essas são as boletinhas. E eu vou colocar essa minha massa num tabuleiro do mesmo jeito que eu fiz para colocar os sonhos. Um tabuleiro untado e enfarinhado. E vou continuar cortando. Pega essa massa, dobra ela de novo, junto ela toda, deixa ela descansar uns 10 minutinhos e abro mais uma vez. E continua esse processo. Esse descanso é para fazer com que a massa ela relaxe e ela consiga esticar de forma adequada. E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir ele de novo, vou colocar no tabuleiro, todos eles. Vou cobrir e vou levar para o fermentado até dobrar de volume. Bem, galera, nossas massas já dobradas de volume. Ó, aqui está o donut. E aqui está a massa do sonho, ok? Para quem não sabe, essas duas massas são fritas. Só que, para não absorver tanta gordura e melhorar na hora da gente trabalhar com ela, eu gosto de dar uma pré-assada nelas. Então eu vou levar ela para o forno a 180 graus durante de 5 a 10 minutos e vou olhando elas. Como que é o ponto de pré-assar? É quando ela tá seca por cima. Você toca ela, ela não tá fofinha igual ela tá aqui, que ela tá fermentada. Ela já vai estar firme, mas não dourada, ok? Bem, enquanto isso eu já vou preparando minha panela com óleo. Tem que ser um óleo limpo, ok, galera? Não pode ser um óleo sujo, porque eu vou fritar algo que é doce. Se eu usar um óleo de fritura de salgado ou de peixe, vai acabar dando gosto residual na minha preparação. Então, estou preparando aqui o local onde eu vou escorrer os sonhos, os donuts, já, papel toalha. E já vou começar a colocar o óleo para esquentar. Galera, a massa acabou de sair do forno. Ó, ela fica com essa textura aqui, ó, tá firme. Eu consigo pegar ela, mas ela ainda tá meio crua por dentro, ó. Tá seca já embaixo.
Lembra muito um pão de queijo antes dele dourar essa massa. E agora eu vou passar eles na frigideira. Vou pegar a massa do donut, que ela também ficou pronta, pra mostrar pra vocês. Ó, a gente virou um monstro, né? Ó, eu consigo pegar elas daqui, mesma coisa, ó. Estão sequinhas, tá bom? Lembra muito um pão de queijo antes dele dourar. Agora vamos passar no... Galera, eu já coloquei aqui para fritar o sonho. A primeira regrinha na hora de fritar o sonho é vocês colocarem, tá vendo a parte arredondada, a parte que tava para cima do sonho primeiro, ela para baixo. Isso vai garantir que a parte de cima ela dore. O que vai acontecer se não fizer isso? Ele vai acabar ficando virando toda hora para a parte de cima. Então, ó, tá aqui o sonho, ó. Tá aqui ele, né? Vou colocar a parte de cima primeiro no óleo. Depois eu vou virando. Como minha panela é pequena, eu vou colocando de 3 em 3 sonhos. E aí eu vou virando eles até eles ficarem dourados. É só para dourar aqui na minha panela, ok? Bem, tá aí, já virei ele já. Ele tá começando a já ficar dourado, o óleo tá começando a esquentar, ele tá começando a dourar mais rápido. E aí, ó. Se quiserem também pode fazer isso, afundar ele para ele dourar um pouco mais rápido. E ele fica bonitinho quando ele acontece isso aqui, ó. Ele abre meio que um sorrisinho. Ó, não sei se dá pra vocês verem. É um sorrisinho tradicional do sonho. E tem que dourar. Dora, menino. Tá vendo como ele fica brincando entre eles? Você coloca ele pra baixo, ele vai de novo. Deixa essa parte de baixo chegar na mesma tonalidade dessa parte de cima. É um dourado mesmo, não é queimado com outra coisa, ó. Chegou numa cor bem legal. Eu vou tirar e já vou ir adicionando a outra massa. Sempre quando a gente vai mexer com a fritura, a gente tira ela um pouco antes, que enquanto ela vai descansando, ela ainda vai tomando cor. O óleo quente ainda vai dourando a minha preparação. Tem gente que gosta dele mais escurinho, tem gente que gosta dele mais clarinho. Aí fica a seu critério. Ou também o critério do cliente, né? Pra baixo, como eu avisei a vocês. Parte que tá pra cima pra baixo primeiro. E percebam que quando eu coloco ele aqui dentro, ele também, ó. Viu que eu falei pra vocês? Ó, tem que ficar de olho, senão ele não vira, fica aí. E à medida que ele vai fritando, ele vai inchando também. O óleo que já tá quente já. E eu continuo. Bem, aproximei para vocês enxergarem melhor. Ele aqui já dourou já a parte de cima. E vou deixando agora dourar a parte de baixo. Os primeiros quase sempre serão mais demorados para fazer, porque o óleo às vezes não tá quente o suficiente. Não tem um pouco de trigo para essa dourada também. E aí eu vou fazendo isso com todos eles. Bem, acabei de fritar já os sonhos, agora a gente vai partir para os donuts. Aí é aquela mesma regrinha. Coloca a parte de cima primeiro. Isso aqui eu vou colocar de 2 em 2. Vou pegar um palito de churrasco. Para auxiliar a virar eles. Pega o palito aqui. Viro. Muito melhor do que trabalhar com um garfo ou uma escumadeira. Deixa eu aproximar a câmera para ficar melhor para vocês poderem ver. Ó, como que ele fica. Grandão. Pra quem não sabe, galerinha, os donuts são aquelas rosquinhas do Simpson, aqueles policiais de programa de TV americano consomem. São as rosquinhas, ok?
E vocês já pararam para perceber que a massa doce ela tem uma versatilidade muito grande. Eu consigo trabalhar com ela de diversas formas. Ó, usando palito de dente para poder retirar essa daqui. E vem com a outra com mais massa. Baixo. Virada para baixo. Continua. Ajeita a câmera, fica melhor. E vou fritando eles da mesma forma. A gente vai começar a rechear os sonhos. Vamos primeiro finalizar, né? Primeiro a gente começa cortando eles, ó. Aqui tá ele. Eu vou pegar ele aqui na diagonal, ó. Eu vou cortar ele pra baixo. Ele vai como se fosse fazendo, ó, uma boquinha do Pac-Man. Vou fazer isso com todos eles. Primeiro a gente corta todos eles. Depois a gente vai recheando. O que eu gosto de explicar a vocês é quando a gente trabalha com uma linha de produção. É a melhor coisa que a gente tem. Vocês vão sempre perceber que o sonho ele tem um lado dele aqui, ó. Esse lado de cá ele não tem aquela voltinha branca, ó. Então a gente corta aqui na parte da frente, a parte da voltinha branca que a gente corta. Não corta até o final, deixa essa boquinha assim. Ó, parte branca, mesma coisa. E seguimos cortando. Bem, todos eles cortados, ó, boquinha, agora a gente vai passar ele no açúcar, tá? Isso daqui não é açúcar de confeiteiro, é um açúcar cristal, que aqui em casa eu não utilizo açúcar de refinado. E eu pulverizei ele no liquidificador. Levei no liquidificador e fui pulsando ele até ele virar esse açúcar bem pulverizadinho. Eu gosto de colocar no pulsar na velocidade máxima do liquidificador. Vou passar todos eles aqui. Antes da gente rechear, a gente passa eles aqui, senão vira uma meleca. Ok, galera? Algo que eu não mostrei a vocês foi como ficou o centro dele. No meio, ó. Vou mostrar a vocês como ele ficou. Ficou bem aeradinho, ó. Não tá cru. Muitas vezes tem lugar que o sonho acaba ficando cru porque ele só frita. Então isso a gente garante que ele asse totalmente. Bem, aqui estão meus sonhos. Todos passados de açúcar. Coloquei recheio numa manga de confeitar. E agora eu vou começar a recheá-los. Venho aqui com a boquinha do meu sonho. Chega pra cá. Meu sonho. Venho com a manga de lado. Ele coloca recheio. Fecho ele, ó. Eu vou passando aqui. Ele fica desse jeito aqui. Meu sonho. Ou se eu quiser também, eu posso pegar um pouco de recheio com a colher. Tem um pouco no prato aqui, ó. Um tanto assim. Coloco aqui. Organizo ele aqui. Se não tiver manga de confeitar, dá pra fazer também sem. E passo a colher para ficar retinho o meu sonho. E vou fazendo isso com todos eles. Prefiro com a manga de confeitar porque faz menos sujeira. Mas aí não vira uma desculpa para você não conseguir trabalhar. Continua. Giro. Perto. Se for rechear com goiabada, doce de leite, é a mesma coisa. A goiabada, naturalmente, vocês vão ter que diluir ela um pouco na panela com um pouco de água. E o doce de leite, se for doce de leite condensado, cozinha ele até o ponto dele ficar firme. Depois vão para a batedeira e batam ele na batedeira até ele ficar bem lisinho, mas não tão liso, até ficar num ponto parecido com o ponto do recheio. Pertinho aqui. E agora eu vou arrumá-lo numa tábua para ficar bonito. Bem, estou aqui com essa tábua bem aqui. Vou começar a organizar isso aqui.
Colocamos os três mais bonitos na frente. E os outros 4 atrás. Pra ver aqui. Ó. E agora eu vou finalizar polvilhando o açúcar por cima deles. Olha se não fica uma foto bonita, se fica uma coisa boa de se mostrar. Ok? Vamos passar para o próximo agora, que é o donut. Bem, galera, agora a gente vai ao donut. Aqui eu tenho umas 150 gramas de chocolate. Não é cobertura, é chocolate nobre derretido. O certo de se fazer é com chocolate cobertura, porque é para fazer uma cobertura que ela endureça. Só que eu não tenho disponível bem aqui. E lembra daquela hashtag fique em casa, por conta do isolamento. Então eu vou utilizar o que eu tenho bem aqui para poder trabalhar com ele. Ok? Vamos lá. Vamos fazer um simples. Um só com chocolate por cima. Ó, eu pego aqui meu donut, a parte de cima, a parte de baixo, a parte de cima. Eu vou mergulhar ele aqui no chocolate. Levanto. Tiro o excesso. Deixo sair bastante o excesso de chocolate. Tá faltando um pouquinho. Deixo escorrer o excesso de chocolate. Para não fazer lambrecagem. Ó, escorri o máximo do excesso. Agora eu venho aqui, ó, com confeito amarelo, confeitinho de chocolate, que é esse confeito amarelo, e a parte de cima do meu donut eu chucho ele aqui dentro. Isso vai fazer o quê? Que ele vai grudar e vai ficar dessa forma aqui, ó. Vai ficar minha rosquinha, meu donut, todo bonitinho, cheio, todo decoradinho. Eu vou fazer isso agora com o outro, só para vocês verem de novo como que é. Vou pegar o mais fininho. Esse daqui. Mesma coisa. Xuxa no chocolate. Coloco de lado para ele sair o excesso. Estou vindo aqui agora com outro confeito. O azul, o confeito azul, eu vou fazer a mesma coisa. Isso eu acho que vai fazer bagunça. Fica aqui, bonitinho. Eu vou pegar esses dois, como eles são com chocolate, eu vou levar eles pro freezer para eles darem uma firmada para tirar fora. Agora vocês perguntam, professor, se eu quiser rechear o donut, gente, tem duas formas. Tem a forma de você usar o bico injetor, que é um bico que ele parece uma seringa, em que você injeta ele dentro do donut e você consegue rechear ele. A outra forma, que é mais simples, que é o que eu vou ensinar agora, eu vou pegando o donut aqui e vou cortá-lo ao meio. Ó, corta ele todo ao meio. Deixa ficar abertinho assim. Deixa eu pegar um prato. E aí, ó, vem com o meu creme, ou o que eu quiser colocar de recheio, ó, meu creme de confeiteiro. Coloco aqui a parte de cima. Então isso aqui eu vou decorar só com chocolate, vou colocar confeiteiro. Venho, tampo ela aqui. Venho com chocolate. Também pra ver, deixa eu dar uma olhadinha. Tá dando. Aqui.
E tá pronto ele aqui, ó. E galera, no mais é isso, ok? Deixa agora eu arrumar isso num prato. Galera, já coloquei elas aqui num prato, azul sobreposta a outra. Vou colocar os sonhos aqui do lado, pra vocês verem. Sonhos e os donuts. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje e até a próxima.